Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 4 hoje. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 8, e começaremos aqui hoje. Essa é a 20ª pregação da série Família Criada por Deus. Estamos na segunda temporada, edificando o casamento. Temos falado na última semana sobre o amor, sobre as colunas do amor, e hoje nós vamos falar mais uma coluna do amor. Semana passada falamos sobre o amor que é paciente, que tudo suporta e que tudo sofre. E hoje nós vamos falar sobre o amor que perdoa muitíssimos pecados dentro do casamento. 1 Pedro capítulo 4, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Mais uma vez, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Vamos orar, pedir ajuda do Senhor. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, neste momento, penetre o mais íntimo do nosso ser. Preciso da ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor, para que a minha pregação não seja apenas palavras persuasivas de sabedoria humana, mas que venha a ser manifestação do poder do Teu Espírito, Senhor. Me ajude a ser simples, objetivo, que até crianças que ouçam possam compreender, e que o Senhor possa fazer aquilo que nenhum pregador pode, que é levar as verdades da Tua palavra e do Evangelho no mais íntimo do ser de cada um de nós. Ali onde acontece o novo nascimento, a regeneração e a verdadeira conversão. Em nome de Jesus, amém. Vou ler mais uma vez, já que é um verso só. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Aqui está mais uma das colunas do amor. Aqui está mais uma das expressões do amor, que é o perdão. O perdão, irmãos, é um dos mandamentos do Evangelho. E você vai entender por que eu estou chamando o perdão como um dos mandamentos do Evangelho. Para falar de perdão, nós poderíamos partir de várias passagens das Escrituras. Porque, vamos dizer assim, um dos pilares do Evangelho, uma das principais, se tivéssemos que fazer como um autor que eu já li, ele faz, se tivéssemos que selecionar e resumir o Evangelho ou a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, em palavras, uma das palavras mais importantes do Evangelho e do Novo Testamento seria, sem sombra de dúvida, na verdade, de toda a Bíblia, uma das palavras que resume toda a história bíblica é perdão. Então nós poderíamos, para falar de perdão, partir de vários outros textos. Poderíamos partir, por exemplo, do Pai Nosso, né? Porque uma das frases do Pai Nosso é: perdoe as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós poderíamos partir de várias passagens das Escrituras. Mas eu escolhi essa porque nesse verso, após escrever para a igreja e após relembrar o Evangelho e falar de vários aspectos da vida prática, da vida cristã, Pedro vai, no fim já da sua primeira carta, ele começa a resumir tudo que ele tem ensinado e meio que sem tempo, talvez, para poder desenvolver assuntos, ele começa a resumir vários assuntos em basicamente uma única frase. E ele, no verso 8 desse capítulo 4, ele diz: sobretudo. Ou seja, se eu tivesse que dizer para vocês o que vocês devem fazer acima de tudo, ou aquilo que, se vocês fizessem, resumiria e estaria englobando todas as coisas, Pedro diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Como eu disse a semana passada, não existe dois tipos de amores. Não tem o amor que a gente pratica com cristãos, com irmãos da igreja, e amor que a gente pratica com o nosso cônjuge. O amor bíblico é um só.
É claro que as suas manifestações e as suas formas de se expressar é que vão mudar. Como eu dei um exemplo que para mim resume tudo, o amor dentro do casamento, ele vai se expressar também de maneira erótica, né, de maneira sexual, como é tratado no livro de Cânticos dos Cânticos, Cantares de Salomão. Ainda vamos dedicar uma pregação só sobre isso. E esse amor erótico, ele não vai se manifestar, obviamente, né, entre irmãos em Cristo, obviamente, né? Então o amor, ele é um só, e as suas maneiras de se expressar é que são várias. Por isso que eu tenho chamado o amor de colunas no plural, porque ele se manifesta de várias formas. E essas expressões do amor é que dão sustento, não apenas para a vida cristã de modo geral, mas também ao casamento. Amém? E aí tudo que eu falar sobre o perdão hoje, como eu disse, e a partir dos textos que eu escolhi, eu vou sempre já aplicar ele ao casamento. E no final, vocês vão entender por que pode parecer que eu estou falando do perdão de modo geral, mas falar do perdão é falar do perdão dentro do casamento. Então Pedro diz que os cristãos devem amar-se sinceramente uns aos outros. E aí ele diz, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Antes de fato entrar, algumas outras coisas que eu anotei e queria destacar. Eu gostaria de falar impossível, né? Mas para não escandalizar, eu vou falar apenas que é difícil. É difícil ser um cristão verdadeiro sem compreender e praticar o perdão. Então vou repetir. Eu queria falar que é impossível, mas para não escandalizar, principalmente quem tem dificuldades com o perdão, eu vou falar que é difícil, irmãos, sermos cristãos verdadeiros se nós não entendermos o que é o perdão bíblico, o perdão de Deus, e se nós não praticarmos o perdão. Então, se você tem dificuldade em praticar o perdão, ou você se esqueceu do evangelho, ou você ainda não é cristão. Das duas umas, amém? Das duas uma. Não tem meio termo, não tem meio termo. E outra coisa é que é difícil ser verdadeiro cristão sem praticar e compreender o verdadeiro perdão. Agora, ainda que a Bíblia seja tão clara ao falar do perdão, irmãos, porque se você já leu a Bíblia toda, ou se você tem começado a ler a Bíblia diariamente, uma coisa nós não podemos dizer, é que a Bíblia não é clara a respeito do perdão, porque a Bíblia é tão claro quanto a água, a Bíblia é em seus ensinamentos, Jesus foi, os apóstolos foram claros no que diz respeito ao perdão. Não é difícil, irmãos, não é difícil compreendermos o que Jesus e os apóstolos ensinaram sobre o perdão. Agora, antes de entrar no que Jesus ensinou sobre o perdão, eu quero acrescentar uma outra coisa aqui que hoje em dia, em nossos dias, é importante dizer. Falar de perdão não é o problema. Amém? Por quê? Hoje em dia, vou usar apenas 2 exemplos. Psicólogos e até mesmo coaches falam sobre perdão. Se você entrar na internet e colocar lá o poder do perdão ou a importância do perdão, você vai encontrar inúmeros textos, matérias e artigos sobre o perdão. E você vai achar tanto psicólogos escrevendo sobre perdão, quanto coaches não só escrevendo, como se você fizesse um treinamento com algum coach famoso por aí, você ia ver que uma das coisas que todo coach fala é sobre o poder do perdão. Então, psicólogos e coaches também pregam sobre perdão. Eles também falam sobre perdão. Porém, a forma como eles falam sobre perdão é diferente da palavra de Deus. Vou resumir apenas em uma das frases que, inclusive, um coach resumiu num dos seus artigos sobre perdão, e ele diz, olha o que ele diz. Resumidamente, você não é obrigado a perdoar, mas certamente vai se sentir muito melhor em fazê-lo. Então isso aqui resume todo o ensinamento, tanto da psicologia quanto dos coaches sobre perdão. Eles dizem, primeiro, você não é obrigado a perdoar. E segundo, a principal motivação para você perdoar, e eles vão falar exatamente isso de forma clara, a principal motivação para perdoar é você mesmo. O que eu quero dizer com isso, resumindo o ensinamento deles? É que quando você ouve tanto psicólogos quanto coaches falar sobre perdoar, eles vão dar como motivação maior você mesmo. Então, você vai se sentir melhor,
Você vai ficar bem com isso. Você vai destravar o seu futuro. Você vai destravar o seu passado. Você vai resolver questões na sua vida. Ou você vai liberar o perdão para aquela pessoa para que você fique bem. Para que o seu futuro não seja atrapalhado. Em outras palavras, você é a principal razão. Você, as coisas darem bem para você, as coisas darem certo para você está bem emocionalmente, você não ser impedido de alcançar o seu sucesso. Tanto a psicologia quanto os coaches vão dizer que você é a principal razão pelo qual você deve perdoar. E o que eu quero dizer para vocês é que é por isso que a forma como eles falam sobre perdão é totalmente oposta à forma como Deus trata o perdão, como Jesus falou de perdão e como os apóstolos falou de perdão. Então, sem mais demoras, o que Jesus nos ensinou sobre o perdão, sobre esse perdoar? Vamos para Mateus 18. Abra sua Bíblia e volta aí. Mateus 18. Para mim, se eu tivesse que escolher um capítulo que para mim resume tudo o que Jesus ensinou sobre perdão, está aqui em Mateus 18. Mateus 18, a partir do verso 15. Inicialmente eu vou ler do 15 ao 22. Diz assim, Mateus 18, 15 a 22. Palavras de Jesus, tá? Jesus está ensinando os seus discípulos. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, ou em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Verso 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Até aí. Não vou abordar cada detalhe desses versos que aqui eu coloquei. Vou focar apenas de modo mais geral, falando a respeito do perdão. A primeira coisa que eu quero destacar desse verso aqui, que fica claro nesse verso, e como eu disse, em várias outras passagens. Eu poderia, se fosse talvez uma escola bíblica, iríamos passar em cada passagem que a Bíblia fala, mas é claro que isso exigiria várias semanas, né, para que pudéssemos passar por todos os textos onde Deus fala sobre o perdão. Mas vamos lá, verso 15. Jesus, ensinando os seus discípulos, ele disse, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Primeira coisa, que resume todo o ensinamento de Jesus sobre o perdão. O perdão é um mandamento. Vou repetir. O perdão é um mandamento. O que significa dizer que o perdão é um mandamento? O perdão, ele é ordenado por Deus. Deus ordena aos cristãos que perdoem. Então, só isso aqui já contradiz o ensinamento dos coaches e psicólogos. Porque tanto o coach quanto os psicólogos dizem que você não é obrigado a perdoar, mas que você tem que perdoar, porque para que você se sinta bem, para que as coisas fluam na sua vida. Mas deixa eu te dizer, todo o ensinamento bíblico sobre o perdão nos mostra e nos leva à conclusão de que o perdão é um mandamento do Evangelho. Por isso que eu comecei dizendo que o perdão é um mandamento do Evangelho. Cristo, Deus, nos ordena, nos manda perdoar os outros, perdoar aquele que nos ofendeu. Deus nos ordena, é um mandamento cristão. Por isso que eu disse para vocês que é difícil, para não dizer impossível, ser cristão verdadeiro sem compreender e praticar o perdão, porque é um dos mandamentos de Deus. Deus ordena que perdoemos uns aos outros. E nesse verso está claro isso, porque Cristo diz assim aos seus discípulos, se o seu irmão pecar contra você, vá. Amém? Ele diz, se o seu irmão pecar contra você, vá. Vá conversar com ele e apontar para ele o erro.
E se nós lermos, e aí nós vamos ler à medida que eu for expondo, a conclusão que vemos aqui é que se o seu irmão pecar contra você, vá resolver a situação. E o objetivo final de tudo que ele vai ensinar é a reconciliação, é um perdão. É que o perdão seja liberado. Esse vá não é simplesmente vá e aponte o dedo na cara dele, vá e jogue tudo na cara dele. Esse vá resolver a situação, vá colocar um ponto final na situação, vá liberar o perdão. Vá conversar com ele para que você o perdoe. Amém? Eu não vou entrar nos detalhes de que, se ele se arrepender, não vou entrar nesses detalhes hoje. Mas o que eu vou destacar é que, antes de falarmos se a pessoa se arrependeu ou não, se ela se reconheceu ou não, Cristo, em primeiro lugar, vira para aquele que foi ofendido. Se o teu irmão pecar contra você, você foi o ofendido, Cristo vira para o ofendido e diz, vá lá. E diz, vai lá. Vá lá. Antes de falarmos sobre se arrependeu ou não, reconheceu ou não, vá lá. Portanto, o perdão é um mandamento. Segunda coisa, o perdão não espera o ofensor. Em outras palavras, para perdoar, você não espera a pessoa que te ofendeu reconhecer ou se arrepender de ter pecado contra você. Segunda coisa clara aqui, o perdão verdadeiro, ele não espera o ofensor. Em outras palavras, você não tem que esperar a outra pessoa reconhecer que errou, que pecou contra você, ou se arrepender do que fez contra você. Cristo diz, o perdão não espera, o perdão ele vai. O perdão vai até o ofendido antes mesmo dele reconhecer ou dele se arrepender de ter perdoado. E a terceira coisa que esse texto vai nos mostrar é que o perdão não tem limites. O perdão não tem limites. Verso 21 e 22. Depois que Jesus falou sobre tratar com aquele que te ofendeu, então, olha a ligação com o que veio tratado antes. Então, após ouvir isso, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar? Percebe como que a pergunta de Pedro mostra que Pedro entendeu do que Cristo estava tratando. É sobre perdão. Pedro então vira, Senhor, quantas vezes devemos perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Por que Pedro fala até 7? Os comentaristas dizem que os judeus consideravam você um bom perdoador ou uma pessoa misericordiosa ou compassiva se você perdoasse 3 vezes. E eles baseavam esses 3 vezes em várias passagens do Antigo Testamento. Mas eles, baseados nessas passagens, os judeus, os fariseus ensinavam, os mestres da lei ensinavam, que se você perdoasse uma pessoa até 3 vezes, você era considerado uma pessoa justa, uma pessoa boa. Tá aí alguém que sabe perdoar as pessoas. E aí Pedro, talvez, não sabemos ao certo a motivação dele, mas talvez Pedro, já tendo acertado várias vezes antes, talvez Pedro querendo demonstrar um pouco não, eu sou melhor, ou a gente vai se fazer melhor, Pedro pergunta, mas Senhor, até 7 vezes? Ou seja, Pedro pode ter pensado, eu vou subir o nível aqui, agora eu vou tirar mais um 10 nos testes de Jesus, eu vou subir o nível. Pedro vira para Jesus e fala, Senhor, eu tenho que perdoar até 7 vezes? Os judeus falam, os fariseus falam que é 3. Até 7? Tá ok? É isso mesmo? E a resposta de Jesus no verso 22 é, Jesus respondeu, eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus pega a resposta de Pedro e diz, não 7, mas 70 vezes 7. E lá em Lucas 17, Jesus ainda diz assim, no dia. Então Jesus diz, em Lucas 17, que isso seria, esse perdoar, esse perdão para com aquele que pecou contra você, seria no dia. Então vamos juntar as duas coisas e chegar à conclusão de que Cristo falou que deveríamos perdoar. Percebe como que está o tom de ordenança aqui? Percebe? Ele diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 ao dia. 70 vezes 7, irmãos, se você é bom de matemática, é 490. Certo? 490 vezes por dia, se o seu irmão pecar contra você, você deve perdoá-lo. Não fique pego à quantidade de vezes, porque o que Cristo quis demonstrar com essa fala para os seus discípulos é o que eu resumi nessa frase. O perdão não tem limites. O perdão não faz contagem. Amém?
O perdão, aquele que quer obedecer o mandamento de perdão, ele não anda com um aparelhozinho contando. Eu tô aqui, já é 2, já é 3. Ele não faz isso. O amor não tem limite. O amor, ele não tem contagem. Ele não faz contagem. Em outras palavras, perdoe constantemente. Em outras palavras ainda, para o cristão verdadeiro, perdoar deve tornar-se um hábito. Amém? Para o cristão autêntico, perdoar aqueles que o ofendem deve se tornar um hábito. Por isso eu vou repetir de novo. Por isso que eu disse que é difícil ser um cristão verdadeiro sem compreender e praticar o perdão. Porque Cristo nos ordena a perdoar, Cristo diz que o perdão, ele vai até o ofendido, ele não espera o ofendido, e Cristo diz que o perdão não tem limites. O perdão não tem limites, você não tem que ficar contando. Mas não é como um jogo de futebol, por exemplo. Quem gosta de futebol sabe que às vezes um jogador chega duro e faz uma falta no jogador. O juiz não faz nada, simplesmente dá a falta. Vai lá e dá uma segunda falta. Tem um jogador, principalmente zagueiro, que tem uma hora que quando ele faz uma falta, o juiz chega perto dele e faz assim para ele, dá um cartão amarelo para ele e faz assim, ou então aponta para os lugares. O que o juiz está dizendo? Esse cartão amarelo é porque você já fez 1, 2, 3, ou seja, você já fez várias faltas e eu, não talvez no papel, mas eu estou percebendo, eu estou contando quantas faltas você fez. Cristo nos diz que o cristão que aceita e que obedece o mandamento de perdoar, ele não fica contando como um juiz de futebol. Ele não fica contando. Cristo diz que o perdão, ele deve ser sem limites. O perdão deve ser um hábito, um costume constante, uma prática constante na vida do verdadeiro cristão. E talvez os discípulos ficaram tão chocados quanto muitos crentes hoje em dia ficam. Irmãos, eu já conversei, vou fazer em novembro agora 13 anos de caminhada cristã. Então eu já convivi com muito crente dentro da igreja. E se tem uma coisa que talvez aí, sem medo de errar, 80% dos crentes que eu já conheci, eles contorcem assim, mexem na cadeira e quase rangem os dentes. Quando é exposto de forma fiel a eles, é a forma como Deus trata o perdão. Principalmente quando eu já convivi com cristãos que realmente foram ofendidos, que realmente pecaram seriamente contra eles. E quando você vai falar com eles sobre perdão, eu me lembro que uma das experiências que eu já tive é que bem no começo, quando eu estava começando a pregar ainda, eu lembro que uma vez eu preguei num culto de quarta-feira de manhã, tinha ali umas 10 pessoas nesse culto. Eu lembro que eu preguei sobre perdão, mas eu preguei a partir do texto da história de Esaú e Jacó. E eu me lembro, uma das experiências que eu guardo, é de que enquanto eu pregava, tinha uma jovem, que estava com sua mãe e seus irmãos no culto, e enquanto eu pregava, à medida em que eu fui pregando sobre o perdão, ela começou a chorar e ela começou a soluçar, sabe, aquele soluço assim de angústia, parecendo que a cada vez que eu ia pregando, a palavra de Deus ia de fato, esmiuçando ela ali, e depois eu fui conhecer um pouco a história e de fato havia pessoas que a haviam ofendido e que enquanto eu falava sobre o perdão, a palavra de Deus ia trabalhando no coração dela. Então, irmãos, muitos crentes ainda, crentes velhos, têm dificuldade com o perdão. Então, diante do escândalo ou da surpresa dos discípulos, Cristo, com a sua sabedoria inigualável, a sua sabedoria de Deus, Cristo decide contar uma parábola. Com frequência, quando ele queria deixar um ensinamento assim, impregnado mesmo na mente e no coração dos discípulos e da multidão, Cristo ilustrava. E Cristo contava parábolas para... Você já viu aquela expressão assim, você entendeu ou quer que eu desenhe? Cristo estava fazendo isso. É como se Cristo estivesse olhando a reação dos discípulos, Cristo tivesse dito assim para eles: acho que vocês ainda não entenderam, eu vou desenhar para vocês. Ou Cristo pensou assim: eu vou desenhar para que vocês entendam e isso crave de uma vez por todas no coração de vocês. E então vem o verso 23, onde nós vamos ler. Vou ler do 23 ao 25. Cristo contou então. Por isso, ou seja, ele estava falando sobre perdoar 70 vezes 7. Cristo então emenda dizendo: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seu servo.
Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Verso 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Verso 29. Verso 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Verso 30. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-lhe aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Cristo, então, para ilustrar o ensinamento do perdão, Cristo conta uma parábola. Cristo conta uma história. E vamos ver o que Cristo quer nos dizer, quis dizer aos discípulos e o que podemos aprender sobre o perdão nessa parábola. Primeiro, versos 23 a 25, nos fala, Cristo fala, o reino dos céus é semelhante. Ou seja, Cristo está dizendo, a parábola que eu vou contar aqui agora ajuda vocês a entender o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus, o que é a vida diante do governo de Deus. E aí, Cristo diz que havia um senhor, que havia várias pessoas que o devia para ele. Então esse senhor decidiu acertar as contas. Então ele começou a chamar aqueles que lhe devia para pagar a sua conta. Então diz que chegou um desses servos que devia ao senhor e a conta que esse servo devia ao senhor era uma enorme quantidade de prata. No grego está escrito 10.000 talentos. Então, a Bíblia nos dá a quantidade exata da dívida daquele homem, que era 10.000 talentos de prata. 10.000 talentos de prata, no período de Cristo, era o mesmo que 20 anos de salário de um trabalhador. Então, vamos calcular aí. O salário mínimo é quanto? O salário mínimo aí está mais ou menos 1.300. Na época aqui, imagina a gente calcular 1.300 vezes 12, né, que seria o salário de um ano. Imagina agora esse valor vezes 20 anos. Então, a quantidade que esse servo devia ao seu senhor era 10.000 talentos. Era o equivalente à soma do total juntando. Se ele juntasse o seu salário por dia, ele teria que juntar o seu salário sem gastar nada durante 20 anos. Era a dívida que ele tinha para com o seu senhor. O pessoal que estuda diz que em dólares hoje isso daria 6 bilhões de dólares. Em reais daria mais de 28 bilhões de reais. Era a dívida que, se trazida para a quantidade de hoje, seria a dívida desse homem. Esse homem então chega diante do seu senhor e quando o senhor diz para ele, pague-me o que você deve, a Bíblia diz, que Cristo conta que esse senhor caiu aos joelhos do seu senhor e implorou para ele que lhe fosse perdoado. Ele diz, por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei a dívida. Ele implora ao Senhor e diz que vai pagar a dívida. E Jesus disse que, movido de compaixão para com o seu servo, o seu Senhor perdoou a dívida dele e deixou ele ir. O Senhor simplesmente falou, você está perdoado, vá para casa. E ele foi. Então Cristo continuou. E detalhe, você percebe aqui no verso 25 que como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então olha para você ver o quanto era impossível esse servo pagar a sua dívida, era impagável, a ponto de que a dívida dele era tão alta que nem a vida dele, da esposa e dos filhos e tudo que ele tinha
iria ser vendido para tentar amenizar a situação. Então era impossível ele pagar essa dívida. Ele implora e o Senhor o perdoa. Ele então sai e vai embora. E aí Cristo diz assim, em seguida, que esse servo que havia sido perdoado pelo seu Senhor encontra um seu conservo, encontra um amigo de trabalho que lhe devia 100 denários. 100 denários. 100 denários era o salário de 100 dias. Era 100 dias de trabalho. 1 denário por dia, 100 denários era 100 dias de trabalho. O que em dólares hoje seria mais ou menos 12 mil dólares. Em reais daria mais de 57 mil reais. Essa era a dívida que, você não perdeu a história, que o conservo daquele que foi perdoado devia para ele. E Cristo disse que esse servo perdoado, quando encontrou o seu conservo, catou ele pelo pescoço e falou, pague-me o que você deve. E da mesma forma como ele fez com o seu Senhor lá atrás, o conservo dele implorou para ele, tenha paciência e misericórdia comigo e eu lhe pagarei o que eu devo. Mas esse servo, contrário ao que o Senhor havia feito, esse servo não age de misericórdia, não age com compaixão. Esse servo vai e ordena e entra, vamos dizer assim, o que seria uma justiça e exige que aquele homem fosse preso até que ele pagasse. E Jesus disse que quando os outros conservos ficaram sabendo disso, ficaram tristes e foram lá contar para o Senhor. Imagina agora a turma chegando perto do Senhor e dizendo, olha, sabe aquele cara que você perdoou a dívida impagável, impossível dele pagar? Então, assim que ele saiu daqui, perdoado pelo Senhor, ele foi e encontrou um outro homem, um outro conservo, que devia para ele uma quantidade bem menor, 100 denários. E ele, contrário ao que o Senhor fez, ele não perdoou o seu conservo. Pelo contrário, exigiu até mesmo que ele fosse preso até que ele pagasse tudo que ele devia fazer. O que o Senhor faz então ao receber essa notícia? O Senhor manda buscá-lo e então o Senhor o chama e diz assim para ele, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. E aí o verso 33, que é a chave dessa parábola. O Senhor disse ao seu servo, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? E por causa da atitude do servo, o Senhor volta atrás e manda entregar ele aos torturadores até que ele pagasse o último centavo. O Senhor foi capaz de voltar atrás do perdão da dívida que tinha dado para ele, porque ele não havia perdoado o seu conservo. Bom, o que Cristo quis nos ensinar com essa parábola e quis ensinar aos seus discípulos com essa parábola? Cristo estava colocando em imagens, de forma que pudéssemos imaginar em uma história os três resumos que eu dei a respeito dos ensinamentos de Cristo. Eu disse para vocês que o perdão é um mandamento, eu disse para vocês que o perdão não espera o ofensor, eu disse para você que o perdão não tem limites. E através dessa parábola, Cristo nos mostra exatamente o fundamento dessas três coisas que eu resumi para vocês. E Cristo mostra qual deve ser a lógica dele, de Deus, sobre o perdão aos seus discípulos. Por isso que eu mostro agora a vocês como que isso nos mostra a lógica do Evangelho para o perdão. E como que é totalmente oposto aos ensinamentos, tanto de psicólogos quanto de cultos sobre o perdão. A chave está no verso 33. O Senhor disse, você devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Então vamos lá. Primeira coisa, o perdão é um mandamento. Deus nos ordena o perdão porque Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Quando nós ouvimos, o perdão é um mandamento, a gente tem que perguntar, ou a gente pergunta logo, por que Deus me manda perdoar? Por que Deus exige que os seus discípulos, por que Deus exige que os cristãos perdoem uns aos outros? A resposta é, Deus ordena o perdão e Ele pode ordenar que os cristãos, que o seu povo perdoe aqueles que o têm ofendido, porque Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Paulo diz assim em Efésios 4:32, que também resume e explica essa parábola. Paulo diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Deus pode exigir de nós aquilo, Deus pode exigir que a gente dê aos outros aquilo que Ele já nos deu. Por que o perdão no cristianismo,
Por que o perdão é um mandamento do Evangelho? Porque o Evangelho é a boa notícia de que nós fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. E é por isso que o Senhor, aqui nós vemos que o Senhor da parábola, o Senhor que havia perdoado aquele cara, por que o Senhor voltou atrás na história? Por que ele voltou atrás e cancelou até mesmo o perdão para com o seu servo? Porque o servo não tinha perdoado. Em outras palavras, aquele Senhor, ele podia exigir do servo que perdoasse o conservo, porque ele o havia perdoado. Irmãos, nós temos que entender que o perdão é um mandamento do Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia de como nós fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. Nós fomos perdoados por Deus. Deus nos perdoou através do seu Filho amado, Jesus. Portanto, é por isso que ele pode exigir de todo aquele que diz crer nessa boa notícia, que ele perdoe as outras pessoas. Segundo lugar, o perdão não espera o ofensor, porque a sua motivação não é o ofensor, mas é o Evangelho. Por que os cristãos não devem esperar o ofensor reconhecer ou pedir perdão ou se arrepender para que ele perdoe? Porque a motivação do cristão para perdoar não é o ofensor, não é a atitude do ofensor. O cristão não perdoa em reação à atitude daquele que o ofendeu. O cristão perdoa porque a sua motivação para o perdão é o Evangelho. Ou seja, é o perdão que ele recebeu em Cristo. Paulo disse isso em Efésios 4:32. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Esse assim como mostra que o cristão perdoa, a base do perdão do cristão, a base da motivação dele para perdoar, não é o ofensor. Não é perdoe assim como ele pediu perdão, perdoe porque ele reconheceu, perdoe porque ele está chorando arrependido. Não! O mandamento do perdão cristão é perdoe assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Essa é a motivação do cristão para perdoar. A sua motivação não é o reconhecimento do ofensor ou o arrependimento dele. Por isso, você nem mesmo espera ele vir até você. É por isso que Cristo diz, se o teu irmão te ofendeu, vá até ele. Porque se a motivação fosse o ofensor, teríamos que ficar esperando o ofensor reconhecer, a se arrepender, ou vir até nós. Mas a motivação é o Evangelho. A motivação é o Evangelho. Portanto, quando nós somos ofendidos, nós vamos até o ofensor. Nós vamos com a intenção de perdoar. Nós vamos em obediência ao Evangelho para liberar o perdão. Porque, irmãos, foi assim que Cristo nos perdoou. Foi assim que Cristo nos perdoou. Paulo diz em Romanos 5,6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Essa expressão, quando ainda éramos, aparece várias vezes no Novo Testamento. Paulo está dizendo, quando ainda éramos fracos, quando ainda estávamos mortos em delitos e pecados, quando ainda éramos pecadores, ou seja, antes de reconhecermos, antes de nos arrependermos, antes mesmo de nos aproximarmos de Deus, que Deus enviou o seu Filho amado para pagar o preço pelos nossos pecados, quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos. Verso 8 de Romanos 5. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. 2 pontos. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nós ainda éramos pecadores. Nós ainda pecávamos contra Ele. Nós ainda o ofendíamos quando Ele enviou Cristo Jesus por mim e por você. Nós que vivemos aqui em pleno século 21, Cristo deu a vida por mim e por você antes mesmo de nascermos e pecarmos contra Ele. Cristo não esperou. Efésios 2,4, Paulo diz, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Percebe como que Paulo fala que uma das manifestações do amor de Deus por nós é que Ele nos perdoou em Cristo Jesus? Aí Paulo diz, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Nós ainda estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados. Nós ainda estávamos como porcos no lamaçal, deitados no lamaçal das ofensas contra o nosso Deus. E quando ainda estávamos lá, Cristo, Deus, enviou o seu Filho amado para morrer por mim e por você.
João diz da seguinte forma na sua carta, 1 João 4,10: nisto consiste o amor, não em que nós o tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João diz, irmãos, não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou. Essa é a manifestação do amor de Deus. Ele não esperou nós o amar, Ele nos amou primeiro. No verso 10 ele diz, no verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, olhe para mim, se você é cristão, você se arrependeu dos seus pecados. Você creu no Evangelho. Se você é cristão verdadeiro, você se arrepende dos seus pecados e constantemente está diante de Deus, confessando e pedindo perdão pelos seus pecados. Mas isso não é o que motiva o perdão de Deus. Pelo contrário, a lógica do Evangelho é que se hoje eu reconheço os meus pecados, se hoje eu me arrependo dos meus pecados, confesso diante de Deus e os abandono e luto contra eles, se hoje eu busco viver uma vida santa para não ofender e não pecar contra Deus, não é para que Ele me perdoe e me ame, mas é porque Ele me amou e perdoou. Tudo que o cristão verdadeiro faz é em resposta ao amor e ao perdão que ele já recebeu de Cristo. E esse amor e perdão que ele recebeu antes mesmo da sua ficha cair. Na verdade, nós cremos na teologia reformada de que, na verdade, nós só nos arrependemos dos nossos pecados porque Ele veio até nós. Porque a graça nos alcançou. Eu sempre gosto de dizer dessa forma. Desde o jardim do Éden, se Deus fosse esperar o homem sair de trás da árvore, chegar diante dele e confessar que pecou e se arrepender dos seus pecados, Deus estaria esperando até hoje. Porque Adão e Eva se esconderam atrás da árvore, taparam as suas partes íntimas e ficaram lá, escondidos de Deus. Foi Deus quem foi até Adão e Eva. Deus veio até mim e até você, irmãos. Se Deus estivesse esperando eu e você reconhecer que pecamos contra Ele, nos arrepender dos nossos pecados e abandonarmos os nossos pecados, Ele estaria lá no céu até hoje. Mas Lucas 19:10, o próprio Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Cristo não esperou irmos até Ele. Ele veio até nós. Cristo não esperou que nos arrependêssemos. Ele veio, nos amou e perdoou os nossos pecados antes mesmo de nos arrependermos. Na verdade, eu tenho certeza e convicção de que eu só me arrependi e me arrependo dos meus pecados porque eu sei que Ele já me perdoou por eles. Porque se assim não fosse, irmãos, Ele estaria me esperando até hoje. Ele veio e se entregou para nos perdoar, antes mesmo de reconhecermos ou nos arrependermos. Em terceiro lugar, o perdão para com os outros não tem limites. Por quê? Porque o perdão de Deus para conosco não tem limites. Por que o perdão para o cristão verdadeiro não tem limites? Por que é 70 vezes 7 por dia? Ou seja, por que o cristão não fica contando quantas vezes o fulano, o beltrano, o ciclano já pecou contra ele para que ele veja se ele ainda está na cota de perdoar? Porque, irmãos, o perdão que nós temos de Deus é sem limites. É sem limites. Na hora de perdoar, você não calcula o peso do pecado que o outro cometeu contra você. Na hora de perdoar, você calcula o peso dos pecados que você cometeu contra Deus e foi por Ele perdoado. Percebe a mudança? Se aquele servo, perceberam que na parábola que Cristo contou, irmãos, o que o conservo devia para ele era muito dinheiro, irmãos. Era muito dinheiro, era 100 dias de trabalho. Era 100 dias de trabalho. Também era uma conta, uma dívida, que na época era impagável, irmãos. Então, aquele servo, ele poderia hoje dizer, não, mas olha o tanto que ele pecou contra mim. Olha a dívida que ele tem para comigo. É 100 denários. É 100 dias de trabalho. Olha o tamanho da dívida que ele tem para comigo. Mas deixa eu te dizer, pela parábola, Cristo nos mostra que o que motiva o nosso perdão não é o cálculo do que fizeram contra nós, mas é o cálculo do que nós fizemos contra Deus. Porque, apesar de 100 denários ser um valor de dívida muito grande, apesar da ofensa do conservo ser grande contra o servo, a dívida que ele tinha para com o Senhor era mais de 10 vezes mais. Perceberam?
era muito maior. A dívida que o servo tinha para com o Senhor era mais de 28... Como é que é os cálculos aqui? Era mais de 28 bilhões de reais hoje. E a que o conservo tinha para com ele era mais de 57 mil reais. Então a dívida que o servo tinha para com o seu senhor era infinitamente maior. Irmãos, da mesma forma assim nos mostra o Evangelho. O Evangelho nos diz, e uma vez eu disse isso para uma pessoa que ela ficou escandalizada. Eu disse para ela que o primeiro objetivo da Bíblia, da palavra de Deus, é mostrar para nós o quão pecador nós somos. Se você ler Romanos, a primeira coisa que que Paulo faz ao expor o Evangelho, é mostrar que Deus está irado contra a humanidade e que os pecados de nós, seres humanos, é inúmero, é imenso contra o nosso Deus, de que a dívida que nós temos para com o nosso Deus, ela é impagável. Ela é impagável. Talvez você diga, Lucas, mas você não sabe o que fizeram contra mim. E deixa eu dizer para você, eu te faço essa pergunta, afirmação. E você já se esqueceu do que você fez contra Deus? Você já se esqueceu do que você faz contra Deus? E por que eu estou usando essa argumentação? Porque na segunda carta de Pedro, Pedro vai falar disso. Pedro começa a falar das qualidades que deve haver na vida do cristão e que deve crescer na vida do cristão. E aí Pedro diz assim, depois de enumerar várias qualidades e virtudes. Pedro diz assim, porque se essas qualidades, que eu não vou nem citar, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, ou seja, tem que existir e continuar crescendo, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Aí ele diz no verso 9, todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então Pedro dá uma lista de virtudes que o cristão deve ter e que essas virtudes devem crescer em sua vida. E aí Pedro diz algo interessante. Pedro diz assim, mas se existe um cristão que não tem essas coisas, que essas coisas não estão crescendo na vida deles, o motivo é que ele está cego ou vê apenas de perto e já se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Em outras palavras, sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que se um cristão está improdutivo, se um cristão está inoperante, se existe um cristão em que na vida dele não tem qualidades que Deus espera que tenha na vida do cristão, e uma dessas coisas é o perdão. Uma dessas coisas é o perdão. Ele não vai citar, mas aqui eu estou juntando toda a teologia bíblica. Ele diz que se não tem na vida do cristão, ou se o cristão não está crescendo na prática dessas virtudes, é porque ele já se esqueceu. Ele está cego. Ele está enxergando apenas o que está na frente dele. E ele já esqueceu da purificação dos seus pecados. Em outras palavras, é como se Pedro estivesse dizendo aqui, se existe um cristão que tem dificuldade em perdoar, é porque ele já se esqueceu de que ele foi perdoado. Ele já esqueceu do Evangelho. Ele já está cego, sabe? Ele já não tem mais na sua mente o quadro completo do Evangelho de Cristo. Agora vocês vão entender um pouco da minha oração no início do culto, quando eu orei pedindo a Deus que não nos esquecemos do Evangelho. Que eu orei pedindo a Deus para nos ajudar a não esquecer o Evangelho. A não esquecer que nós somos salvos, que nós somos redimidos, que nós somos resgatados. Por que eu orei, comecei orando para que Deus nos ajudasse a não nos esquecer? Porque Pedro está dizendo que quando um cristão não consegue ter na sua vida algumas virtudes e qualidades que Deus espera que tenha, e uma delas é o perdão, Pedro está dizendo, é porque ele já esqueceu que ele foi perdoado. Ele já esqueceu do Evangelho. Irmãos, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado que nós cometemos contra Deus, a única forma de pagarmos seria a morte, irmão. A única forma de pagarmos seria a morte. Mas Cristo, Deus em Cristo Jesus, nos perdoou pelos nossos pecados. Eu e você não precisamos morrer para pagar o preço pelos nossos pecados. Eu e você não precisamos fazer nada para pagar a dívida que tínhamos para com Deus. Porque Cristo veio nessa terra e Ele pagou por mim e por você. Por que nós não precisamos morrer para pagar o preço pelos nossos pecados? Para pagar a dívida que o nosso pecado nos coloca com Deus?
Porque Cristo, há quase 2000 anos atrás, veio na terra e Ele foi para a cruz. Ele se entregou, Ele morreu a morte que deveríamos morrer para pagar o preço pelos nossos pecados. E é por isso que eu e você hoje estamos vivos. É por isso que podemos estar vivos. E é por isso que, ainda que morramos, não morreremos para pagar o preço pelos nossos pecados. Não morreremos por causa dos nossos pecados, mas morreremos para nos unir de uma vez por todas e de forma perfeita com o nosso Deus. Nada do que o outro faça conosco chegará perto do que fizemos contra Deus. Por isso eu posso perdoar. Irmãos, quando entendemos isso, de que se aquele servo tivesse entendido que a dívida que o conservo tinha para com ele não chegava nem perto da que ele tinha para com o seu senhor, ele iria ter perdoado aquele conservo. Ele iria falar, poxa, o Senhor me perdoou por uma dívida que era muito maior do que a que você tem para comigo. Se Ele me perdoou, então eu posso perdoar você. Se Ele me perdoou, se eu acabo de ser perdoado por uma dívida impagável, eu então posso perdoar você também por uma dívida impagável. Irmão, se o cristão se lembrar constantemente do Evangelho, de que ele foi perdoado por Deus, ele então não terá dificuldades nenhuma de liberar perdão para as outras pessoas. E essa é a lógica do Evangelho. A motivação do Evangelho, a motivação do perdão na vida do cristão é o Evangelho. É lembrar que Cristo, que Deus em Cristo me perdoou por algo que eu jamais poderia pagar. Portanto, agora, não importa o que você faça contra mim, não chega perto do que eu fiz contra o meu Deus. E se o meu Deus me perdoou em Cristo Jesus pelos meus pecados, eu posso perdoar você pelos pecados que você comete contra mim. Lucas viu que isso tem a ver com casamento? Ora. Jesus disse que devemos perdoar 70 vezes 7 por dia, né? Vezes por dia. Vou calcular, fazer uma conta aqui só para ilustração, tá? Só para criar uma imagem. Considerando aí que todos nós dormimos no mínimo 6 horas por dia, então temos aí 18 horas acordados. 490 vezes dividido por 18 horas, isso daria 27,2. Ou seja, eu teria que pecar contra você 27 vezes por hora para chegar às 490 vezes por dia. E ainda assim, Cristo ordena que você me perdoasse. Agora, alguém disse, eu não me lembro onde eu ouvi, que se existisse, não que exista, tá? Mas que se existisse, se fosse possível, pecarmos tantas vezes contra alguém, esse lugar só seria possível no casamento. Se fosse possível pecarmos 490 vezes por dia contra alguém, se fosse possível um lugar onde pudéssemos fazer isso, esse lugar só seria o casamento. E é por isso que nós precisamos falar de perdão numa série sobre edificar o casamento. Porque nós vamos, por tudo que nós já vimos até hoje e que ainda veremos, tá? Eu ainda nem falei da entrada do pecado no casamento. Vamos falar na 3ª temporada. Mas aqui eu só estou adiantando a argumentação. Nós somos pecadores. Como eu já disse aqui, existe um livro sobre casamento cujo título é Quando Pecadores Dizem Sim. A base é de que quando 2 pessoas se casam, são 2 pecadores se casando para passar o resto da vida um do lado do outro, em alguns casos quase 24 horas por dia juntos. Se 2 pecadores longe, eles já conseguem se ofender e pecar um contra os outros, imagine 2 pecadores debaixo do mesmo teto quase 24 horas por dia, dividindo às vezes quase que o mesmo copo e a mesma escova de dente. É por isso que se tivesse um lugar possível para pecarmos tantas vezes contra o outro, só seria possível isso no casamento. E é por isso que precisamos perdoar um ao outro dentro do casamento. Em segundo lugar, como eu já disse, por causa da natureza da relação do casamento, não existe ninguém a quem mais ofendemos ou que nos ofenda mais do que o nosso cônjuge. Irmão, nosso cônjuge é aquele que conhece nossos defeitos, nossas falhas. Nosso cônjuge é aquele que vê o que nem a mãe dele vê, o que o pai dele vê, o que o pastor dele vê. Irmãos, nosso cônjuge é aquilo que vê a nossa pior versão, como dizem por aí, né? É o nosso cônjuge, irmãos. Portanto,
O nosso cônjuge é a pessoa que está mais próxima de nós, irmão. Como já falamos aqui, como ferro afia ferro, o nosso cônjuge é a pessoa que está mais próxima de nós. Portanto, se tem uma pessoa a quem podemos ofender de forma mais fácil, é o nosso cônjuge. Se tem alguém que pode nos ofender de forma tão mais fácil, é o nosso cônjuge. É por isso que precisamos do perdão no casamento. Talvez não exista relacionamento que mais precise do amor que perdoa muitíssimos pecados para sobreviver do que o casamento. O casamento, irmãos, para sobreviver, para ser até que a morte o separe, ele precisa que o amor perdoe ou encubra muitíssimos pecados. E quarto e último lugar, perdoar o cônjuge também aponta para o fato de que Cristo chama de sua noiva o povo que ele perdoou morrendo por eles na cruz. Cristo perdoou e perdoa a sua noiva, e esse é um dos motivos pelo qual a sua aliança com ela é eterna. Por que eu devo perdoar o meu cônjuge? Porque também, quando eu perdoo o meu cônjuge, eu aponto para o Evangelho. Porque Cristo não apenas perdoou um povo e perdoa um povo, como ele chama esse povo que é a igreja de sua noiva. Portanto, Cristo perdoou a sua noiva e continua até que ele volte, todos os dias perdoando os pecados da sua noiva. Porque não existe nenhum cristão, por mais verdadeiro que seja e convertido que seja, que possa dizer que ele parou de pecar contra o seu Cristo. Que ele parou de pecar contra o seu Deus. Portanto, irmãos, eu estava dizendo para uns amigos semanas atrás que a diferença entre o cristão e o não cristão não é que um peca e o outro não. Não é que o não cristão peca e o cristão não. Não, a diferença do não cristão para o cristão é que ambos pecam. Mas a diferença é que o cristão, quando o Espírito Santo o convence do seu pecado, ele reconhece diante de Deus, confessa os seus pecados e, se preciso for, derrama sangue para lutar contra o pecado. Essa é a diferença do cristão e do não cristão. Portanto, irmãos, nós continuamos pecando contra o nosso Senhor. E o nosso Senhor continua nos perdoando dos nossos pecados. E a ceia é o que ele usou para nos lembrar disso. Quando nós celebramos a ceia, quando nós pegamos o pão, nós lembramos do corpo. Como ele mesmo disse, este é o meu corpo que é dado por vós para perdão dos vossos pecados. E ele também nos deu o cálice para lembrar-nos de que a aliança, em outras palavras, que o relacionamento que ele tem conosco é um relacionamento, é uma aliança eterna. Portanto, a ceia que Cristo nos deu era para que não nos esquecêssemos, em primeiro lugar, que nós tínhamos e temos pecados, mas que ele nos perdoou. E que apesar disso, e é porque ele nos perdoou, que ele também fez conosco uma aliança, o qual representa o vinho. O vinho nos aponta e nos lembra disso. Que nos lembra de que apesar dos nossos pecados, ele tem um relacionamento eterno conosco. Portanto, que possamos perdoar um ao outro no casamento, porque fomos perdoados por Cristo. E que nem mesmo os pecados uns para com os outros quebrem a aliança do casamento que temos com o nosso cônjuge. Amém? Fique de pé e vamos agradecer a Deus por esse dia, por essa palavra, e pedir a Ele forças para que pratiquemos o perdão no nosso casamento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós te louvamos pela Tua santa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor possa ter, apesar de mim, Senhor, falado aos corações de cada um dos que ouviram e que ouvirão essa pregação, Senhor. Deus, nós te louvamos porque o Senhor deu a vida por nós. O Senhor deu o Teu Filho por nós. Nós te louvamos, Senhor, e só estamos aqui hoje porque quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos perdoou. O Senhor enviou o Teu Filho amado Jesus à cruz do Calvário para nos perdoar de uma dívida que era impossível a nós pagar, de que era para nós impagável, Senhor. E que somente a morte e a condenação eterna ao inferno poderia pagar pela dívida e a ofensa que tínhamos para com o Senhor. Mas ainda assim, porque o Senhor nos amou, porque é rico em misericórdia, porque o Senhor agiu de compaixão para conosco, o Senhor enviou o Teu Filho amado Jesus e nos perdoou na cruz do Calvário. Paulo diz em Colossenses que naquela cruz o Senhor cravou todo o escrito de dívida que era contrário a nós.
e nos perdoou dos nossos pecados. O castigo que hoje nos traz paz não foi derramado sobre nós, mas foi derramado sobre Ele. E é por isso que hoje estamos aqui, certos do teu perdão e certos da aliança eterna que o Senhor fez com a tua igreja. Deus, que possamos nos lembrar constantemente disso, para que possamos dar ao nosso cônjuge e a quem precisar ao nosso redor o perdão, motivados e arraizados não no arrependimento, não no reconhecimento deles, mas no perdão que nós temos para com o Senhor, no amor que nós recebemos do Senhor. Que possamos viver para a tua glória e movidos pelo teu Evangelho. Nós te pedimos e te agradecemos. Por fim, peço a ajuda do teu Espírito, porque no dia a dia não é fácil pôr isso em prática, mas temos a ajuda do teu Santo Espírito para fazer isso. Portanto, que a tua obra do Evangelho completa possa estar em nós e possa se manifestar através de nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Vão, que vocês amem e perdoem uns aos outros, como Deus em Cristo os perdoa. Deus abençoe.